Oi pessoal, estamos de volta com os vídeos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Rafaela Fiamoncini, sou médica veterinária e eu ajudo tutores a cuidarem melhor dos seus pets com atitudes simples tomadas no dia a dia. E hoje a gente vai conversar sobre por que é tão importante a gente ter um kit de primeiros socorros na nossa casa, específico para o nosso pet. É muito importante a gente entender essa questão, porque assim, a gente tem lá o nosso kit de primeiro socorro lá na nossa casa, uma dipirona, um soro, um colírio, às vezes alguma coisa nesse sentido. Mas quando é para o nosso pet, parece que a gente não deu essa importância, a gente não lembrou de fazer isso. E numa situação de urgência, emergência, a gente ter esse material em mãos é muito importante. Emergências podem acontecer quando a gente menos espera, principalmente para quem viaja, tá fora de casa, vai fazer uma trilha, vai pra praia e leva o seu pet, vai passar o final de semana fora com o seu animal de estimação, e está à mercê dessas situações ali que acontecem com maior frequência, mas não quer dizer que não acontece dentro da nossa casa. Pode acontecer também, a gente sabe, quem nunca, né, passou por uma situação nesse sentido. Por isso que ter um kit de primeiros socorros completo, abastecido, com tudo dentro da validade, porque às vezes a gente faz e esquece aqueles produtos ali e acaba passando da validade na hora que a gente precisa, não dá para usar, é tão importante. Principalmente pra gente que tá aqui no Brasil, nem sempre nós temos médicos veterinários a distâncias seguras, digamos assim. Eu mesmo estou numa cidade, eu sou médica veterinária aqui em Apiúna, numa cidade pequena, mas que tem um interior muito grande, então, e tem cachoeira, rotas para andar de bicicleta, tudo mais, fazer trilha. E às vezes pessoas vão para esses lugares e acontecem N acidentes e daqui para chegar a uma clínica veterinária, a gente tem pelo menos meia hora de trânsito quando está tudo bem e a gente não tem algum acidente, alguma intercorrência aí na BR. Então, assim, não é só uma boa ideia a gente ter um kit de primeiros socorros, ele é essencial. Tem que ter no carro ali, sempre em mãos. Arranhões, picadas de cobra, de aranha, caiu, ralou, tudo pode acontecer e um kit de primeiros socorros pode fazer toda a diferença. Eu aprendi isso de uma maneira difícil, como médica veterinária. Atendi muitos donos que perderam seus pets por falta de um kit de primeiros socorros ou falta de noções básicas ali de primeiros socorros. Mas para não chegar num caso tão extremo, já vi muita gente sofrer, já vi muito bicho sofrer até chegar ao médico veterinário por falta de um kit de primeiros socorros, por falta de um tutor ali preparado. Então, como clínica, como né, atuando na clínica médica de pequenos animais, eu senti isso como mãe de pet também, né? Claro, eu estou aqui, estou atendendo, eu sou médica veterinária, mas também sou mãe de pet, também tenho os meus pequenos lá em casa. E como não sofrer, né? Como não refletir sobre isso diante de tantas situações assim que eu atendi já na minha vida como médica veterinária. Então, os nossos pets, eles podem precisar de ajuda em N situações do dia a dia, mas a gente pânico se instala, a gente não ter um kit de primeiros socorros em mãos, não estar preparado, a tragédia é certa. Sim. Perder pacientes por motivos evitáveis, coisas que poderiam ser evitadas, é muito triste. E isso me despertou esse lado e me mostrou o quanto é importante os tutores estarem preparados. E eu dedico parte da minha vida a preparar pessoas para agir em situações de urgência e emergência e preparar um bom kit de primeiros socorros para poder agir nessas situações e salvar vidas. Acho que essa é a minha grande missão, pelo menos agora nesse momento, é preparar vocês para isso. Para quem não sabe, eu já tenho um curso de primeiros socorros básico, rápido, efetivo, para que você consiga agir com segurança nessas situações. Lá eu te ajudo a montar um kit de primeiros socorros completo e personalizado para o seu pet também. Mas a gente vai aprender também aqui no canal, fiquem ligados, porque
Tem muita coisa legal vinda que eu já escrevi, por isso que eu tô olhando pra cá, porque eu já escrevi. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que ter em casa e por que todo dono de pet tem que ter um kit de primeiros socorros, especialmente aqueles que exploram esse mundão aí, trilha e caminhada e praia, enfim, e viajam e levam seus pets. A gente nunca pode sair de casa sem um kit de primeiros socorros. Eu sugiro sempre para os meus clientes a ter um no carro e um em casa. Mas eu vou dividir esse vídeo em 3 tópicos principais. Primeiro, por que todo dono precisa ter um kit de primeiros socorros? Por todos esses motivos que eu já falei e vou citar mais alguns. Segundo ponto, emergências que são comuns nos animais de estimação. E terceiro ponto é porque o preparo, porque o tutor estar preparado para agir é tão importante. Tá? O primeiro ponto é por que todo dono tem que ter um kit de primeiros socorros. Por isso tudo que eu já falei na introdução do vídeo e também porque emergências costumam acontecer quando a gente menos espera, seja um corte, uma reação alérgica, uma picada de um inseto, insolação em dias muito quentes, situações essas que podem se agravar rapidamente, e ter um kit de primeiros socorros em casa ou no carro vai te permitir agir rápido e evitar que esse pequeno problema, na verdade, se transforme em um problema muito maior e um risco grave à saúde desse animal. Então, esse é um resumo pelo qual a gente precisa ter esse kit de primeiros socorros. Segundo ponto é falar um pouco para vocês sobre emergências que são comuns, que às vezes vocês que estão aí do lado de lá não acham que não acontece ou que não vem com frequência, mas eu, como médica veterinária atuando na clínica aqui, posso dizer com segurança para vocês que é muito mais comum do que vocês imaginam. Primeiro, cortes e feridas. Cara, acho que é o que mais acontece. Objetos pontiagudos, pedras, enfim, rolou, caiu de mau jeito. E às vezes a gente precisa de curativo, bandagem, fixar um curativo. Por exemplo, nesse kit de primeiros socorros, a gente manda até uma bandagem autoadesiva, que ela é uma bandagem que não precisa de esparadrapo ou de micropore para fixar. Igual essas aqui que são ataduras de crepom, né, que a gente fala, ou atadura elástica, por exemplo, que daí a gente precisa da atadura, fazer o curativo, mais a fita para fixar. Essa daqui já é uma atadura que ela é autocolante, então você só passa ali e já resolve o problema de uma vez. Mais prático que isso, impossível. Isso é maravilhoso. A gente tem que ter em casa, e ela tem nesse formato pequeno, maior também. Por isso que eu digo que a gente pode personalizar um kit de primeiro socorro. Se você tiver um cachorro grande, talvez essa daqui não seja o tamanho ideal, mas existe um maior e a gente vai personalizando de acordo com a necessidade de cada animal, entende? Outra situação muito comum que a gente atende bastante, reações alérgicas. Ah, mas, nossa, será? Sim, porque uma reação alérgica pode ser desde uma vermelhidão no local da picada desse inseto, né, de qualquer coisa que esse animal tenha alergia, mas ela pode evoluir até um choque anafilático. Então, a gente tem um corticoide, a gente tem um antihistamínico, um antialérgico, né? Nesse kit de primeiros socorros, pode salvar vidas também. Entende como a gente precisa ter em mãos, até porque, tô lá numa trilha, foi picado por uma abelha e ele tá fazendo uma reação anafilática, tá inchando todo por conta dessa picada de abelha. Eu faço essa série de medicações, um corticoide, um antihistamínico, enfim, e eu tenho, não que vai resolver o problema e eu não preciso mais de um médico veterinário, mas vai te dar tempo hábil para levar o seu pet até o médico veterinário em vida, para que aqui a gente consiga fazer o que tem que ser feito para tirar esse animal daquela situação. Então entende que às vezes não é só sobre resolver todos os problemas, mas é te dar tempo hábil para você chegar ao médico veterinário. Acho que esse é o grande ponto que a gente precisa conversar. Outro ponto bem importante que agora no calor a gente vê é sobre insolação, também conhecido como hipertermia maligna. Vocês já devem ter visto alguma coisa nesse sentido. O superaquecimento principalmente para os cães nesse caso, porque os cães eles não suam, certo? Então eles fazem a troca de temperatura só pela respiração.
Só que, às vezes, a gente tem esses animais braquicefálicos de focinho achatado, que a respiração ela já é mais dificultosa. Se a respiração é dificultosa, a troca de calor também é dificultosa, eles podem superaquecer e passar por esse processo de hipertermia maligna, insolação, enfim. Então a gente precisa de recursos imediatos para resfriamento. Aquelas bolsas de gel que a gente quebra, elas já ficam geladas. Ótimo. A gente precisa estar apto para baixar essa temperatura corporal para não deixar esse animal virar óbito por conta desse superaquecimento. Acreditem, é mais comum do que vocês imaginam. Outra questão é a ingestão de toxinas, né? Então, plantas tóxicas, medicamentos, ingeriu acidentalmente ali, e a gente precisa saber como a gente faz esse bicho vomitar, né? E por isso a gente tem também aqui na água oxigenada. Água oxigenada, não é aquele creme para clarear pelo do braço, pelo amor de Deus. Água oxigenada, por quê? A água oxigenada com uma seringuinha aqui, a gente provoca o vômito desse animal. Então, poxa, que bom, né? Saber disso, provocar o vômito e a gente conseguir expelir aquela toxina, aquele remedinho que ele comeu. Ou então, fazer ele tomar um carvão ativado para o carvão, qual que é o papel do carvão? Ele absorver, de certa forma, essas toxinas e eliminar pelas fezes sem intoxicar o animal. Então, tá vendo? Como a gente precisa ter em mãos determinadas coisas, saber como usar. Não é fazer quanta água oxigenada você achar que é. Né? Cada cão tem uma dose, então a gente já personaliza, já tem um espaço reservado para deixar ali, o meu pet tem tantos quilos, então são tantos ml de água oxigenada, já deixa tudo ali, tudo certinho, você tem tudo em mãos, tudo calculado, quando precisar, já tá ali, é só fazer, né? Não precisa parar a procurar no GPT, parar a procurar no Google e tal, e você perde tempo ali, esse tempo que poderia salvar a vida do seu pet na maioria das vezes. Terceiro e último ponto, que é por que o preparo do tutor, do dono do bicho é tão importante. Por todos esses motivos que eu já citei, mas principalmente por ser caótico, por dar medo, por dar pânico, por você literalmente se desesperar e só saber chorar quando acontece algo com o seu animal de estimação, quando ele passa por um perigo. Então, um kit bem preparado, um kit bem elucidado, eu diria assim, vai te ajudar a agir com confiança, a prestar esses cuidados de forma efetiva e adequada para que você tenha tempo hábil para chegar até o médico veterinário. E pensa como se fosse a sua rede de segurança, né? O seu maior amigo numa situação de urgência, emergência, você está preparado. Nada supera isso. Tanto que dentro de hospitais e tudo mais, a gente tem o carrinho de emergência, ele existe porque ele salva vidas. Pra gente não ficar saindo catando pelo hospital as coisas, o carrinho de emergência, ele está ali montado por um motivo. Pensa que na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, um kit de primeiros socorros é como um carrinho de emergência no hospital. Ele é essencial pra gente não perder tempo, esse tempo que salva vidas, certo? Então, pra que arriscar, sabe? Pra que deixar acontecer para depois que eu perder, para depois que eu passar por isso, aí eu me preparar? O preparo é justamente isso, é você antecipar toda essa questão para você, quando precisar, se precisar, tomara que não, mas se precisar, você já tá apto para agir. Ele garante conforto, segurança, até para você viajar tranquilo, para você não se preocupar e poder aproveitar a sua viagem com o seu animal, mesmo sabendo que podem acontecer situações inesperadas. Imagina você estar, às vezes, a horas de uma assistência de um médico veterinário e você não saber estabilizar o seu animal depois de ter sido picado por uma cobra. E aí a gente tem pouco tempo hábil aí para praticar o que a gente precisa fazer para esse animal
chegar em vida até o médico veterinário, para que aí, assim, a gente dê sequência no tratamento. Mas entende como é essencial e crucial a gente estar preparado para agir em situações como essas? Porque, tudo bem, meu pet pode ser picado por uma cobra na minha casa, que é a 5 minutos do veterinário. Mas e se vocês estiverem passeando numa trilha, em algum lugar longe, né? Um kit de primeiro socorro, saber como agir, cara, vai salvar a vida do seu pet. Na verdade, você vai salvar a vida dele. Pensa nisso. E por esse motivo e todos os outros que eu falei nesse vídeo, se torna tão evidente, agora tá muito claro porque a gente tem que estar preparado, né? E, de novo, te convido a dar uma olhada no meu curso de primeiros socorros. Ele tá no Hotmart, o link tá, vou deixar aqui embaixo. Dá uma olhada lá, tem algumas aulas liberadas. Em 7 dias, se vocês não gostarem, vocês podem pedir ressarcimento, tá tudo certo. Vocês vão ter contato direto comigo. Vocês vão ganhar os certificados no final do curso. As aulas são curtas, são rápidas, bem direto ao ponto, aquilo que precisa ser feito, sem muito blá blá. Eu sou muito direta e reta no que a gente tem que fazer. Tem imagem, tem exemplo, tem vídeo, tem tudo. Gente, vai lá dar uma olhada, estejam preparados, aprendam a montar um bom kit de primeiros socorros, um no carro, um em casa. Quem tem pet tem que estar preparado. Cara, o seguro morreu de velho, né? Então vamos pensar desse jeito. Vem ser meu aluno, vem ser aquele tutor que não se desespera, aquele tutor que sabe agir, que sabe salvar vidas quando necessário. Eu espero vocês lá para ser meu aluno e espero vocês acompanhando os próximos vídeos também. Para quem tiver dúvida, para quem tiver qualquer questão, queira saber mais sobre isso, sobre aquilo, deixa aqui nos comentários. Estamos de volta, logo teremos mais vídeos aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem nas outras redes sociais também. Fiquem bem e sejam meus alunos, não esqueçam.